Bom dia, meu povo, bom dia, glória a Deus, um aleluia, um cafezinho para animar teu dia e o meu. Que dia lindo que nós estamos hoje, glória a Deus por isso. Que o Senhor venha fazer o que Ele quer fazer, falar o que Ele quer falar, para que a gente possa também viver aquela vida que o Senhor nos deu. Obrigada, né? Senhor é muito bom. Queridos, hoje nós vamos começar com mais uma ferida, a ferida emocional do abandono, tá? Oi, Fábio, tudo jóia? Então, assim, nós vamos começar, falamos da rejeição até ontem, e hoje nós vamos entrar na ferida do abandono, tá? Nós vamos começar primeiro com as características e vamos falar um pouquinho aí como trabalhar esse processo de cura, tá? Combinado? E aí, meu povo, é o seguinte... A gente vai começar a falar do abandono hoje, nós vamos falar segunda, terça e quarta. Quarta-feira a gente muda para a ferida da humilhação. E aí nós temos ainda aí, fora o abandono, mais 3 feridas emocionais. E lembrando que todo esse conteúdo tá lá no YouTube, né? No YouTube coloquei todos os vídeos. Aqui no Instagram só fico do dia, né? Só fico do dia para ficar organizado. Negócio organizado, rapaz. Certo? E aí, meu povo, ferida do abandono. Primeira coisa que você tem que saber. A ferida do abandono, ela é relacionada ao genitor do sexo oposto. Então, mulheres, ela tem uma relação com o pai e os homens têm relação com a mãe, tá? Ela é uma ferida que ela vai de 1 a 3 anos. 1 a 3 anos. Ela se manifesta na nossa vida. A da rejeição, ela vem até 1 ano, mas a do abandono vem de 1 a 3 anos, certo? Ela tem uma grande diferença com relação à rejeição. A rejeição, a pessoa, ela chega e diz assim, ó, eu não quero, entendeu? Eu não quero. Então, ela tá muito mais ligado a você não querer a pessoa do teu lado. Já a do abandono está no sentido de afastar. Então, assim, eu até quero, mas eu não posso. Entendeu a diferença? Eu até quero, mas eu não posso. Então, o abandono é uma ferida que ela vai trazer para a tua vida o sentido que você foi deixado de lado, foi largado, que ninguém se preocupa com você. E isso traz muito essa questão com o nosso genitor do sexo oposto. Então, por exemplo, eu sou, né, uma mulher e aí naquele momento como criança eu senti que meu pai não me dava atenção, que meu pai não estava próximo a mim, que meu pai não me ajudava, que meu pai não estava ali do meu lado, que meu pai não tinha tempo para mim. Então, gerou um sentimento de estar abandonado. Agora, olha que interessante isso. O fato não é que ele de fato abandonou, é como você se sentiu, entendeu? Tem que ter muita clareza disso, gente. Porque às vezes a gente passa a vida colocando a culpa nos nossos pais e na verdade eles não fizeram isso, nem tinham intenção de fazer isso. Mas aquele movimento, aquilo que ele fez, nós interpretamos, né? Nós buscamos na nossa capacidade mental entender aquele movimento de uma forma que não foi bacana, como um abandono, tá? Entenderam isso? Então, tá muito focada no ter e no fazer, como assim? Essa pessoa que tem a ferida do abandono, ela foca em ter, em fazer as coisas pelos outros para poder ser reconhecido e ser amado. Em ter as coisas para também ser reconhecido e ser amado. Uma coisa importante, a ferida do abandono, a pessoa começa a usar máscara. Lembra que são as máscaras? Preste atenção aqui no que eu vou falar. As máscaras são uma forma que o ego encontrou de proteger. Então ele chegou e viu assim, cara, essa ferida é muito profunda, você não vai aguentar lidar com ela. Então eu vou colocar e vou te dar uma ferramenta. A ferramenta do ego é proteção através da máscara. Então você começa a colocar a máscara de dependente, uma titica, né? Porque é uma pessoa que só faz as coisas quando se sente apoiado. Quando não se sente apoiado, ela paralisa. Ela não se acha suficiente, ela não se acha merecedora. Então ela o tempo todo está chamando a atenção para os outros. Ela tem a síndrome do salvador e da salvadora. O que é essa síndrome? Eu quero salvar o outro para o outro entender que eu sou importante, que eu mereço o amor dele.
Então ela muitas vezes fica, e ele, né, fica numa situação de vivendo uma vida de sombra de alguém, vivendo a vida de alguém no lugar dela. Então sempre tá lá na hora que a pessoa precisa, sempre tá lá disponível, sempre tá lá para ajudar a pessoa, mas esquece de si mesmo. E isso é uma titica, gente. Nenhum relacionamento funciona assim. Quando você esquece de você, a admiração acaba da pessoa. E relacionamento só existe com admiração. A pessoa tem que te admirar, a pessoa tem que te achar uma pessoa incrível. E quando você esquece de você, você não tem como ninguém te admirar. Porque você esqueceu da pessoa mais importante da tua vida, que é você mesmo. Entendeu? Pegar a chave aí, certo? Então, julga não ter o suficiente, vive de vítimas dos problemas e de doenças para chamar a atenção. O salvador, vive esse salvador para ter o reconhecimento dos outros e depende da ajuda dos outros para tomar decisões. Não consegue tomar decisão sozinho, não consegue resolver a vida sozinho. E é uma pessoa super capaz, mas ela criou isso no abandono e o abandono faz com que ela não acredite nela, entendeu? E, gente, essa ferida é uma titica, porque você fica à mercê de muitas vezes dos manipuladores. De pessoas que manipulam. Por quê? Porque se você é dependente, o manipulador, você é a isca perfeita para ele. O manipulador fica contando historinha lá, aí fica em relação tóxica, fica em relação de profissional tóxica, fica tudo tóxico. Por quê? Porque não é uma relação saudável. Na hora que você depende do outro para fazer qualquer coisa, você não está bem. Você precisa se tratar. E o abandono te faz se achar que você não é o suficiente. Você pode ter estudado, você pode ter todas as formações, você pode ter tudo, mas você não se sente suficiente. E aí você precisa das aprovações das pessoas, você se sente mal quando alguém não fala com você, ou quando aquela pessoa não dá um bom dia pra você, e você fica se sentindo péssimo com isso. E isso é uma titica, gente. É uma titica de vida. Então, qual é o primeiro passo que você tem que ir se curando com a questão do abandono? É você entender isso, entender que você é o seu salvador. E você não é o salvador de ninguém, gente, só quem salva é Jesus. Você não tem que estar querendo salvar ninguém, você tem que se salvar. Cintia, mas você não trabalha ajudando pessoas? Eu ajudo pessoas a elas encontrarem as chaves para elas se salvarem. Em muito tempo da minha vida, eu confesso para vocês que eu achei que eu era salvadora. E eu entrava em cada uma que só Jesus, sabe? Eu achava que eu era salvadora, eu achava que eu tinha que mudar aquela vida daquela pessoa, eu não aguentava ver a pessoa no sofrimento. E eu já falei isso e realmente eu percebi isso. Eu tenho grande dificuldade de ver as pessoas que eu amo no sofrimento. Mas às vezes ela precisa passar por aquele sofrimento. Se Deus quer Deus, soberano, perfeito, maravilhoso, lindo e cheiroso, deixa que os filhos dele passem pelo processo de aprendizado, quem sou eu para tirar? Então, às vezes, a gente vai pra luta do outro que o outro nem luta. Quantas vezes, meu Deus, eu fui pra lutas assim? Quantas vezes eu fui pra lutas que a própria pessoa não ia? E eu ia sozinha. Aí eu disse assim, rapaz, eu já tenho a arminha pra cuidar, né? Não? O que eu vou estar fazendo nessa luta aí? Entende? Então, tem coisas que a pessoa precisa, né? Crescer, amadurecer, se posicionar. E não é você que vai fazer isso. Não é você que vai trazer isso. Entendeu? Sim, eu posso ter a ferida do abandono, a ferida da rejeição? Pode. Pode. Certo? Outra coisa, pessoal. Amanhã a gente vai falar sobre características físicas desse perfil, tá? Se você já está se identificando, fica amanhã aqui com a gente na live. Amanhã eu entro por volta de 6h28, é o horário normal. Durante segunda a sexta, é esse horário de 6h28, e depois eu entro no final de semana, esse horário de 10, 11 horas, porque final de semana é um momento que eu quero, né, dar uma desconectada. Um excelente dia para você que está entrando. Então, a ferida do abandono, ela faz isso conosco, né? É um sentimento que nós fomos deixados de lado. Então, lá na infância, aconteceu algum momento que seu pai teve que viajar, teve que trabalhar, teve que fazer alguma coisa e você se sentiu abandonado. Aquilo dali trouxe para você um sentimento que, poxa, eu não sou suficiente para ele ficar aqui comigo. Na verdade, não foi. Ele foi cumprir
as obrigações dele, ele foi fazer as coisas que ele tinha que fazer, mas a criança não entende. E aí ela gera nela o quê? Que foi abandonada. Usa a máscara do dependente. É uma titica. Ele fica o tempo todo dependendo das pessoas para se autovalidar. Porque aí, tu imaginas, porque se as pessoas estão feridas e você é ferido, aí você depende de um ferido para se sentir bem. Olha a titica, não vai prestar. E aí ele entra na síndrome do salvador. Eu preciso salvar as pessoas, eu sou dependente delas. Então, assim, começa a viver relações muito, muito tóxicas. Relações que vão cada vez mais sugando aquela pessoa e o potencial dela, certo? Você não salva ninguém. Você que tem a ferida do abandono, você não salva ninguém. Você pode salvar você mesmo. E para você ter coisas saudáveis na tua vida, você tem que entender o seu valor. Então, é a primeira coisa que eu quero que você trabalhe, o seu valor, sabe? Isso, gente, não é fácil, tá? Eu tô aqui falando, mas não é fácil. Vou aqui pegar um versículo de um salmo que fala sobre isso, né? Deixa eu pegar aqui. Ele é bem conhecido para a gente orar e já liberar cura para a tua vida aí. Amém? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Gente, lembrando que as outras lives estão lá no YouTube, tá? Não vou pro Salmo, não. Eu vou para Hebreus. Hebreus 13, que diz assim. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com os que você tem, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Amém? Então, assim, nós temos uma promessa de Deus na nossa vida, que Ele nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Entendeu? Eu já achei o que eu queria. Salmos 23. Vou ler ele aqui. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em vez de pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura meu vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar no vale das trevas e da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me protege. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então isso você guarda aí, porque é promessa de Deus. Amém? Amanhã a gente continua com a ferida do abandono, a máscara do dependente. E muita coisa boa vai acontecer essa semana. Já declara que será a melhor semana da tua vida, que coisas poderosas vão acontecer e que nós estamos aqui conectados para viver o melhor de Deus. Amém? Prepara aí teu dia, já agradece o Senhor, já põe a energia positiva e nós estamos no processo certo, que é o processo de cura, de diagnóstico, de entender qual é a ferida que está nos afetando e não permitir mais que ela atrapalhe os nossos sonhos. Amém? Super beijo, tamo junto, bora!